Valeuska Moreira de Oliveira, campeã olímpica, 43 anos e que desencarnou tão recentemente. Este é um tipo de assunto dolorido. Vocês me pediram em live para falar a respeito dela e estou trazendo essa pauta hoje para o canal. O que a gente pode aprender com um caso como esse? Que influências Valeuska pode ter tido a ponto de ter partido tão cedo? Vamos lá? Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Fernanda Roosevelt e você está convidado a me acompanhar até o final deste vídeo, conhecer todo o material disponibilizado aqui no YouTube através das playlists e também me seguir nas demais redes sociais. Minha gratidão por estar aqui desde já. Peço que você deixe sua curtida, peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que você me acompanhe, que você participe das lives e que você conheça este meu universo de arte, vida e espiritualidade. Como eu falei no início, como eu acabei de dizer, vocês me pediram na última live para que eu falasse a respeito da Valeuska. Eu confesso que eu não tinha conhecimento sobre ela e tinha visto apenas aquelas manchetes que passam na timeline da gente nas redes sociais, mas sempre com muita pressa, eu não tinha dado atenção. Então o Ricardo, obrigada Ricardo, me passou essa pauta e eu não analisei este caso. O que eu fiz? Na verdade, para ser bem sincera, ontem eu estava no salão pintando meu cabelo, fazendo as mechas, e a gente fica um tempão, né, esperando isso aqui agir, então eu fui adiantando algumas coisas que eu precisava, e uma delas foi ler a respeito. Na verdade, eu não cheguei a ler, eu fui ver um vídeo que o Ricardo tinha me mandado, que tá aqui, que é de um programa de televisão, que acho que é o Zeca Camargo, aparece, tá no YouTube, peraí, eu vou abrir de novo, tá? Isso, tá aqui no YouTube, posso ter problemas de direitos autorais. É da Band, eu nem sabia que o Zeca tava na Band. E aqui, Glenda Kozlovsky, essa menina é russa, alemã? Chora homenagear Valeuska. Cara, tô muito por fora da mídia, assim, sabe? Na verdade, se não são vocês me darem sugestão de pauta, eu acho que eu não consigo acompanhar muito no mundo, não. Pelo menos nos últimos tempos. Mas vamos lá. Quando eu assisti esse vídeo aqui, ó, tem 8 dias o vídeo. Melhor da Noite. É um canal chamado Melhor da Noite. Gente, me doeu. E eu estava, assim, esperando, né, com aqueles negócios na cabeça. Eu sei que eu só abaixei minha cabeça no salão, tava na mesinha e eu comecei a chorar. E ali eu parei. Falei, meu, Fernanda, fica quieta, fica quieta, fica quieta. E aí, hoje, domingo, eu tô gravando. O que acontece? Não li o que o Ricardo me mandou e resolvi fazer quase que uma espécie de direct, de reação aqui nesse momento. Então ele me trouxe um texto, uma breve biografia a respeito dela, a notícia e algumas coisas que estão a ver. Eu vou ler aqui com vocês. Eu vou ver tal qual como é na live, como eu vou reagir a esse caso aqui ao ler essas questões, e depois eu passo a minha percepção nesse sentido. Eu tenho apenas, como eu disse, eu tenho apenas a percepção do vídeo que eu assisti ali, e senti muita dor ao ler. Tanto que eu cheguei a ficar ruim ali no salão, uns 40, 50 minutos até passar, tá? Vamos lá, Valeuska Moreira de Oliveira, Belo Horizonte, 1979 a 2023, 43 anos, ou seja, tinha apenas 3 anos a mais do que eu. Ricardo Mendes é o seu marido. Ok, foi uma jogadora brasileira de voleibol que desempenhava a função de central. Na seleção brasileira atuou durante 10 anos. Meu Deus, como eu tô por fora, real. Em 2008 foi premiada como a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix. Sagrou-se campeã olímpica em 2008, logo após conquistar o ouro olímpico. Valeuska anunciou o seu desligamento da seleção brasileira, passando a atuar somente em clubes. Em 2013, retornou à seleção para a disputa da Copa dos Campeões, em que conquistou o título. A medalhista olímpica havia lançado sua biografia a outras redes. Aliás, eu achei a capa deste livro muito genial, muito legal. Na obra, ela contou sua trajetória desde os 12 anos, quando saiu de casa e pegou o ônibus para o primeiro teste de vôlei no Minas, dando os primeiros passos rumo a uma carreira de conquistas. Quando nós estamos numa fase ruim da vida, quando nós estamos mais desesperados, mais tristes e não vendo saída das coisas, se tem algo que pode salvar a gente de uma depressão profunda, ou se é que é o caso, né, de ela ter tirado a própria vida, que é o que mais ou menos se indica, né, que aconteceu, eu acho extremamente aconselhável que a gente se recorde de nossa essência, da nossa maior pureza, que se manifesta geralmente na infância. Às vezes, ali tá a grande salvação. Eu não sei se ela tinha acompanhamento terapêutico. Lembrando que terapia não é coisa pra gente doida. Doido é quem não faz terapia e prefere ficar no sofrimento. Então, assim, é sempre aconselhável você ter algum terapeuta, alguém que possa te ajudar, alguém que possa te acompanhar nos conflitos de sua vida. É algo que a gente tem que aprender a investir, é algo que a gente tem que aprender a olhar, a ter alguém nesse sentido. Porque qualidade de vida não é só morar num bom lugar e ter segurança física. Tem muito a ver com nós estarmos bem com a gente por dentro. E às vezes sozinha a gente não dá conta. Vamos pra notícia. A campeã olímpica de vôlei Valeuska Moreira
de Oliveira foi sepultada na manhã do último sábado, 23, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela faleceu após cair no 17º andar do prédio em que morava com uma 17º andar do prédio, meu, é muito alto, em que morava com o marido Ricardo Mendes, em São Paulo, na última quinta-feira, 21 de setembro. Investigações da polícia apontaram para um possível atentado contra a própria vida, já que foi encontrado um papel que seria uma carta de despedida na medida em que ela estava na mesa em que ela estava antes do incidente. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais relataram que quando chegaram à área de lazer do prédio, encontraram sobre uma mesa uma garrafa de vinho com uma taça, ambos com vinho pela metade. Além disso, havia um celular e uma pasta com uma folha sulfite, onde foi feita uma carta que seria da vítima, aparentemente de despedida. Extra, a cerimônia de despedida foi paga pelo único irmão da atleta, o piloto de avião Wesley Oliveira. Em entrevista exclusiva ao UOL, ele afirmou que o cunhado, Ricardo Alexandre Mendes, não fez contribuições. É engraçado que, claro, né, as palavras, assim, o texto, ele dá um direcionamento, mas tem um peso no meu peito ao ler a questão do 17º andar e tem um entrave entre os dois aqui. Talvez isso possa ser oriundo de uma vida passada. Vamos lá. Depoimento do marido. Ricardo Mendes, viúvo de Valeuska Oliveira, falou sobre as desavenças com o irmão da jogadora Wesley. Segundo Ricardo, ele o consideraria como culpado pela morte de Valeuska. Além disso, Mendes comentou não ter tido acesso à carta deixada pela mulher antes de morrer. As declarações... Mas por que culpado? Eles tinham problemas? Tipo, problemas que não havia solução? Seria isso? As declarações foram feitas para a colunista Fábio Oliveira. Sobre os problemas com a família de Valeuska, ele diz que estão restritos ao irmão dela. Abre aspas, eu amo meus sogros, sempre tivemos um excelente relacionamento, creio que meu cunhado sim me culpa, mas entendo a dor dele. O ser humano tem que achar sempre um culpado para tudo. Fecha aspas. Não foi uma boa frase nesse momento. Entendo a dor dele, ponto. Poderia ter parado. Por que eu digo isso? Sim, o ser humano... Eu concordo, a frase, pra mim, ela tá completamente correta. A gente tende a querer achar um culpado para todas as coisas e quase sempre o culpado tá no lado externo, né? Às vezes a nossa vida tá um fiasco, tá horrível, tá terrível, mas nós somos os maiores responsáveis, às vezes, por isso, e nos custa enxergar porque a gente não sabe sair da condição de vítima. Então, fato, a gente quer encontrar os culpados das coisas para atenuar a nossa culpa, as nossas questões. Ainda que, claro, sempre o outro também tem influência, né? A gente não é o único responsável, mas somos os maiores responsáveis, sim. Isso é um papo para um outro momento, é uma questão muito terapêutica mesmo, é uma questão de psicologia, do quanto a gente tem que se responsabilizar. Às vezes uma pessoa faz mal pra você, mas você deixou que ela entrasse na sua vida. Eu já passei por isso diversas vezes. Pessoas que me fizeram mal, mas por que é que eu não bloqueei? Por que é que eu dei liberdade demais? Mas também foi bom testar as pessoas. Você pode testar as pessoas dando poder, você pode testar as pessoas dando dinheiro, também você pode testar dando liberdade. Como eu não tinha dinheiro nem poder, então eu dei liberdade. E foi bom, no fim das contas, porque fica quem tem que ficar e sai quem tem que sair, que já não presta pra ficar do seu lado. Então aqui é uma frase meio que cutuca um pouco, assim, me achei pesada. Para o momento. Vamos lá. Mendes disse ter ficado 2 dias trancado em um apartamento após a morte da jogadora. Ele ficou trancado 2 dias no apartamento, ele não saiu. Essa foi a maneira que ele reagiu, foi de se isolar. Ok. Mendes disse ter ficado 2 dias trancado em um apartamento após a morte da jogadora. Ele ainda afirmou que iria para o enterro, mas foi aconselhado pelos sogros para não ir em uma tentativa de evitar conflitos com Wesley. Aí, nesse caso, a gente tem alguns detalhes. Gente, observe. Ele se fecha no apartamento, ok, cada um reage à sua maneira. Aí ele não vai porque os sogros pedem, é para evitar conflito com o irmão. Só que o que eu entendo é que todo mundo aqui tem que se respeitar muito numa hora dessa. Porque o marido tem o direito de dar essa despedida. Eu tô falando isso, mas eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho que ninguém sabe exatamente o que tem por trás aí. Mas ele tem o direito de dar essa despedida se aquela pessoa... Se ele amou aquela pessoa, se ela foi importante, eu acho que a questão do respeito deve imperar. E o irmão também não poderia, digamos assim, criar um conflito nesse momento em que ele deve ser... Como a dor fala muito alto, a gente deve aprender a se controlar. Mas, como eu disse, não sei o que aconteceu. Mas é perceptível que um conflito desse tamanho pode trazer à tona, pode derrubar as pessoas, pode causar muito dano para as pessoas. E elas não têm habilidade de lidar, às vezes, com isso. Se você tem uma âncora, se você tem um porto seguro, se esse porto seguro é seu marido, se é sua mãe, se é seu pai, e de repente, ou se é pai e mãe, de repente, quantos casos vem disso, né? Pai e mãe tem muito conflito, tem muito conflito entre si, não conseguem separar isso para os filhos e acabam atrapalhando a vida do filho também. Não a questão do casal, mas a questão do pai e mãe não sabe separar, um fazendo a cabeça do outro, colocando o filho às vezes contra o pai ou contra a mãe, esse tipo de influência. Então essa inteligência emocional, ela não é de todos, ela é mais rara do que a gente pode imaginar. A gente não consegue separar as coisas. É do ser humano essa dificuldade. Então o certo seria isso, né? Que ele fosse por respeito
e que o irmão, por respeito, também não implicasse. Mas vamos ver o que vem por aqui, tô continuando a ler. Vou continuar a ler. Vamos ver o que vem por aqui, vou continuar a ler. Ricardo Mendes também falou sobre a suspeita de que a mulher tinha tirado a própria vida. Abre aspas, jamais pensaria que ela seria capaz disso. Nenhum motivo do mundo justifica alguém tirar a própria vida. Deixou eu, pai, mãe, irmãos, amigos, cunhada, sobrinhos, fãs, meu Deus, continuou. Só que daí tem um detalhe. Por que o irmão culparia? Os dois tinham ciúmes dela? O Ricardo deu motivo, tinha um problema conjugal, ou ele tinha uma outra mulher, ou deu motivo para ela, não sei, como eu falei, tô fazendo uma reação aqui a essa leitura, mas é complicado essa questão, porque até os pais pedem para evitar conflito, tipo, não sei, não havia harmonia, é claro, e essa desarmonia num todo acaba implicando na vítima, né, a pessoa que sofreu aquele dano todo, no caso a Valeuska. O que traz isso de alerta pra gente é que a gente tem que saber separar as coisas. Um pai, ele tem que cuidar da filha dentro do que lhe cabe como pai. O marido, de acordo com o que lhe cabe como seu esposo. E assim se vai. A gente não pode se meter. Por exemplo, se o pai e a mãe têm dificuldades, os filhos, eles têm que se manter neutros e apoiar dentro do que eles conseguem, cada um, tanto o pai quanto a mãe, porque os dois são para si de extrema importância. Se eles acham que tem alguma coisa errada, vai e conversa diretamente com o pai ou com a mãe e diz, olha, eu acho que isso aqui tá errado, você tem que melhorar nesse ponto e etc. Aí se interfere até aí. Mas a gente não pode atravessar o limite daquilo que cabe a cada um. Então, se eu tenho um problema, eu vou falar de uma maneira divertida. Se eu tenho um problema com o Black, o meu cachorrinho, o Berinjela não tem que se meter, porque meu problema é com o Black. Isso é maturidade de relacionamentos, isso é maturidade emocional. E muitos dos nossos conflitos vida após vida têm raízes aí porque a gente não sabe separar. Aí a gente começa a se ocupar com o problema do outro, esquece do seu, no sentido de você se meter na vida do outro e não cuida da sua. Não estou dizendo que seja o caso do que aconteceu aí, mas trago isso como uma reflexão, porque a gente tem que saber separar. Se ele era marido, eu não sei o que ele fez, mas a verdade é que foi uma escolha da irmã. Então, se ele tinha um conflito com o cara, e talvez, assim, eu não conhecendo mesmo a história, acredito que possa ter mesmo esse conflito, ele ter dado algum motivo aqui ou ali, porque de certa maneira houve um isolamento forte, tá? E ele não vai pro enterro, ele acata. Aí a questão do suicídio, nenhum motivo do mundo justifica alguém tirar a própria vida. Mas a verdade é que isso é uma coisa extremamente comum. E só sabe disso a pessoa que passa por isso, tanto do que concerne ao desejo de não viver mais, quanto ao momento que a pessoa perde completamente a esperança e resolve cometer o ato em si. Existem duas pontes, existem dois caminhos nisso. Eu particularmente já passei pelos dois, e na hora H eu fui salva pela espiritualidade. Na hora H eu fui salva, estava muito perto. Então geralmente quem está numa situação muito delicada, que pode chegar a tirar a própria vida, essa pessoa está numa desesperança horrível. E se ela é calada, olha a importância de falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente alivia a nossa dor e tenta encontrar soluções, encontrar saídas e tudo mais. Quando uma pessoa não fala, se ela não expõe para um analista, para um amigo, para o padre, para o pastor, para o médium amigo, para a vizinha, mas não importa. Se ela coloca para fora, beleza. Se ela não coloca, aquilo vira uma pedra dentro dela e ela fica cega. Então, aí existe a chance da pessoa cometer o ato em si. De repente, você vê uma história dessa ou qualquer outra, né, como eu já acompanhei diretamente, de casos de suicídio, que você pensa, nossa, mas não precisava, porque sempre há uma saída, né? Mas a pessoa, ela não enxerga. E cada um vai cometer o ato que comete, e a maneira também que comete tem muito a ver, de acordo com a sensibilidade e a falta de sensibilidade naquele momento. Então, na verdade, é muito triste. O ato do suicídio, o ato de tirar a própria vida é muito triste. Porque se pensar bem, no fundo, ninguém quer isso. A gente só quer parar de sofrer. Se o conflito dos dois vem de muito tempo, e se vem de outras vidas, que eu acho que é o que me parece, não tô enxergando nada, eu tô só sentindo o contexto, a força da dor, né? A força da dor dela. Se isso já vem de muito tempo, e de repente nessa vida era pra eles viverem pacificamente, acabaram falhando porque um erra aqui, o outro erra ali, decepciona, gera conflito, não tem confiança. Só que a desarmonia no cotidiano, as palavras que as pessoas falam, que digerem, quando fala de um, quando fala de outro, isso acaba cegando e tirando a esperança às vezes da pessoa. Não sei se é o caso, mas eu já acompanhei pessoas dessa natureza. Tem histórias públicas até disso. Você vai falando, por exemplo, nossa, seu marido é um merda, seu marido não vale nada, por que você se casou com ele, por que isso, por que aquilo? E a pessoa, ela não quer entrar em confronto com aquele familiar, pai, mãe, irmão, tio, então ela fica quieta, porque ela acha que ficando quieta ela tá respeitando. Não tá respeitando não. Não tá nem se respeitando e nem respeitando o familiar. É onde eu digo que a pessoa tem que dar um basta, chega, você pode vir até aqui, acabou. Quem cuida disso sou eu. Não dê essa liberdade.
intimidade, não deixa as pessoas se intrometerem na sua vida. Porque se a pessoa não sabe reagir, ela vai colocar pra fora de um jeito ou de outro aquela dor. E se ela não tem inteligência emocional, o que ela vai fazer é acabar com a dor, acabando com ela. Mais ou menos por aí. Aí vem a pergunta, mas será que é suicídio? Será que não é? Será que ela tirou a própria vida? Ou será que ela não tirou? A partir do momento que tem uma carta de despedida, fica muito mais evidente a gente pensar dessa maneira. A carta de despedida, não sei o contexto, né? Não sei o que estava escrito ali, mas muitas vezes é o grande pedido de socorro daquela pessoa, é a maneira que ela ainda tem de conseguir, ter um ato de gratidão para dar um aviso do porquê que está fazendo aquilo, se é que ela consegue se explicar. Isso me chama a atenção e por isso eu resolvi gravar esse vídeo, pela dor que eu senti, porque eu já passei por isso, eu já passei por depressão, e quando eu resolvi, que eu tive várias tentativas, mas quando eu resolvi de fato acabar, naquele dia eu tinha decidido, eu não deixei carta de despedida, eu não ia falar nada para ninguém, nem de longe eu queria conversar, de tão ruim que eu estava. Graças a Deus eu fui salva, meu Deus, não estaria aqui conversando com vocês hoje se fosse o caso, né? Aqui tem depoimento novo de uma vizinha. Diz o seguinte: eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história porque infelizmente ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises achei que devia falar, disse a vizinha. Ela também pontuou que o laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade de ela ter se desequilibrado e caído sem querer. Isso pode acontecer também quando uma pessoa ela tá de repente numa fase depressiva, ela pensa, né, em tirar a vida, ela pode até chegar perto e de repente no ato, assim, meio quando tá pra fazer aquilo, ela desiste. E de repente, no desistir, ela não tem mais chance de voltar atrás porque acaba acontecendo. Mas ela tem um arrependimento imediato. Pode ser o caso, pode não ser, não sei, não sou testemunha. Eu trago a história não para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Só Deus sabe, ali quem se envolveu. E a perícia tende a chegar, ou se algum dia a espiritualidade fornecer essa informação. É pra gente tirar proveito, informações, lições dessas histórias para as nossas vidas. Porque eu acho que seja uma felicidade, seja uma tragédia, tudo tem que ter algum fruto. A gente tem que tirar disso proveito, sobretudo daquilo que é trágico, para que aquilo não se repita, ou para que aquilo se diminua em sociedade. Continuando aqui, caído sem querer, pois o guarda-corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada. Assim, ela era uma mulher muito alta, né? Jogadora, imagino que seja mais alta que eu. A vizinha ainda dá uma outra versão sobre a suposta carta de despedida. Tinha uma pasta, abre aspas, tinha uma pasta na mesa com vários papéis que estão dizendo que eram cartas de despedida. Pode até ser, mas ainda não está comprovado. Podiam ser anotações para entrevistas que ela ia dar para o Spot TV. Ela entrou no local muito antes da hora do acidente e quem esteve com ela disse que ela estava conversando normal e parecia tranquila, fecha aspas. Quanto a esta frase eu já discordo. Pode ser que seja o caso, mas tipo assim, no dia, eu falo por mim, no dia, e como várias pessoas que eu atendo que têm surtos e que estão muito perto de cometer este ato, geralmente essas pessoas parecem bem. Mas nunca que alguém desconfiou do que eu ia fazer. Nunca. Não, até hoje não sabe, eu acho que se eu conto eles acham que foi uma invenção, porque eu não dei, como é que é, indícios? Ah, tinha indícios, mas nem sempre as pessoas percebem, porque nem sempre elas te olham. Pelo menos foi o que eu passei. Não me viram, não sentiram, não tinham sensibilidade e não viram o que estava acontecendo. E às vezes é isso. Então, por exemplo, assim, o que eu trago, que eu acho importante a nossa reflexão. Suponha um cenário, pai e mãe brigando. Se o filho que assiste às brigas dos pais, coisa que não deveria acontecer, porque os pais, se eles quiserem brigar, eles que brigam em particular, se os filhos assistem a essa desarmonia e se os pais usam dos filhos para desabafar as coisas e não conseguem fazer essa separação como eu falei, dependendo da sensibilidade do filho que está ali em jogo, ele fica tão desnorteado, porque a felicidade dele, às vezes, está diretamente associada à estabilidade emocional dos pais, que ele pode entrar a partir daquilo numa depressão, ele não consegue separar, até porque ele não foi ensinado a separar as coisas, e ele não consegue criar o distanciamento necessário, porque todo mundo se acha muito dono do outro, né? Então, para eu ser feliz, você também tem que estar feliz, a gente não consegue separar, e isso é bem difícil mesmo, mas é como eu digo, cada um de nós é responsável por si mesmo, não quer dizer que a gente não vá se entristecer, mas a partir do momento em que o conflito do outro torna em você, mas a partir do momento que o conflito do outro, a tristeza do outro começa a mandar na sua vida a ponto de você não querer mais viver, então a gente tem um problema muito sério. E talvez esse conflito dela, do irmão com o marido, possa ter criado uma desarmonia semelhante. Talvez os dois para ela tenham sido extremamente importantes e ela tentou se manter neutra até onde ela pôde. Eu não sei, eu não conheço. Mas é uma história que traz pra gente reflexões sobre essa. Agora eu abri aqui uma foto dela, que o Ricardo tinha me mandado como jogadora, ela tá de uniforme, batendo palminhas.
e bati o olho e já digo de primeira mão aqui, essa mulher foi guerreira. Essa mulher já teve à frente de batalhas. Isso deve ser os pais, deve ser aquele tipo de pessoa que vem de uma cultura bastante humilde, né? É perceptível que ela é alta, bastante feminina, é vaidosa, pode ter sido uma mulher insegura, olhando a foto que eu tô vendo. Amava os pais, dá pra ver pela foto, eu faço análise de fotos também, olha só. Amava muito os pais, era vaidosa, mas me parece que foi uma mulher, como mulher insegura. E é terrível a mulher quando ela é insegura. Talvez como jogadora muito segura, talvez como mulher em si, feminilidade falando, ela possa ter sido muito insegura. Mas ela foi guerreira, conviveu com muitos homens, foi guerreira frente, sei lá, talvez algo tipo nórdico. Foi guerreira em mais de uma vida, mulher guerreira mesmo. Talvez tenha sido homem também, mas uma mulher guerreira eu consigo ver ligeiramente. E do tipo que carrega escudo mesmo, do tipo que carrega aquela lança com escudo. Essa é a guerreira que eu tô vendo aqui. Aí se é isso pode responder muito aos conflitos do irmão ali. Pode ser, eu tô certa, na verdade, que seja oriundo de outra vida, assim, dos dois. Mas ela é muito feminina, isso que tá me chamando a atenção, a vaidade dela, a coisa do feminino. E essa capa eu achei maravilhosa. Inclusive, ela tá no pé de jogadora, tem uma postura sensual. Talvez ela tenha batalhado por ter encontrado isso, que não é toda mulher que consegue facilmente isso na vida. A gente pode passar por dificuldades, culturalmente falando. Isso é assunto para vídeos extremamente específicos, as dificuldades que as mulheres têm nos relacionamentos, de se sentirem mulher, de sentirem essa coisa da feminilidade. Mascaram muito com cirurgia plástica, mas não resolve nada, se sentem inseguras. Aí o casamento acaba caindo em graves perigos, porque elas não conseguem também se segurar no casamento. São coisas de estudo mesmo, sabe? Mas ela tem isso. Me parece, ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo muita insegurança. Essa insegurança também pode gritar e trazer tudo isso que aconteceu com ela, né? Se é que foi mesmo um atentado contra a própria vida, ou se foi uma queda, ou se foi a mistura das duas coisas. Agora, eu sinto muita dor. Só entendo uma coisa, nem todo mundo que resolve tirar a própria vida vai dar um sinal muito claro. E por outro lado, muitos daqueles que estão depressivos e perdendo a esperança, a gente tem que entender que tristezas fazem parte da vida. Espiritualmente falando, eu tô dizendo. Espiritualmente falando, olhar demais para o problema faz com que a gente queira desistir. E eu falo isso por experiência própria. De uma história que eu já compartilhei aqui diversas vezes e que tive várias quedas e conseguia me erguer, e caía e conseguia me erguer, de coisas que eu não aceitava e olhava demais para o que faltava e não via o que sobrava. E isso dói e às vezes nos cega. Então, um dos caminhos para se sair disso é que a gente consiga ter um olhar mais sábio. Aceitar, a tristeza faz parte, tá tudo bem ficar triste. Não é para ser feliz o tempo inteiro. Nós somos feitos de várias emoções e sentimentos e tá tudo bem. Mas manter o olhar, a reação que você vai ter sobre o que te acontece é o que define o teu futuro. Enquanto muitas pessoas estão procurando saber: vou conseguir emprego? Não vou conseguir? Querendo adivinhar se vai namorar, se vai casar, se o cara vai te pedir um casamento, como que vai ser sua vida, e você quer ter essas previsões de futuro. Uma coisa é certa, ninguém nasce com a intenção de tirar a própria vida. Se é o caso dela, ou para aqueles que passam por isso. Eu me comovi, eu lamento muito e faço esse vídeo com a intenção de ajudar para quem esteja aí, para quem de repente esteja passando por situações semelhantes. Precisamos vencer os nossos desafios. E lembre-se sempre, é importante falar. Procure ajuda, mas não julgue a dor do outro como pequena. Nós precisamos muito mais aprender a notar o problema e tentar ajudar da maneira que possível. E uma observação final. Vamos supor que o marido dela tenha sido indiretamente a pessoa que proporcionou esse problema a ponto de ela tirar a vida. Se foi o caso, é preciso observar que a responsabilidade ainda é dela. Ah, mas se ele não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, que sabe-se lá, se é o contexto, ela não teria cometido tal coisa. Pode ser que sim. A gente tem que ter responsabilidade afetiva? Sim. Mas diante de Deus, você é responsável por aquilo que você faz. A não ser que você esteja dominado, incorporado, ou que você tenha uma insanidade, ou que você esteja drogado ou bêbado, que a tua consciência não está plena, aí sim existe o fator da influência. Procure sempre ajuda. Gratidão por assistir o meu vídeo. Sempre há esperança, gente. Eu consegui vencer. E se você está passando por isso, tenha certeza e muita fé em Deus e em você, que você vai conseguir vencer também. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus. E ela que esteja nos braços da espiritualidade, se recuperando, se entendendo e progredindo como manda a lei do progresso. E ela vai conseguir porque é guerreira. Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.